Está começando mais um Entre Chaves, o seu podcast de desenvolvimento de software. E hoje vamos falar de um assunto bem empolgante, a gente falou sobre isso recentemente, né? Sobre o ChatGPT, sobre inteligência artificial, mas esse assunto vem dando polêmica, e se tem polêmica, né? Tem Entre Chaves sobre. E se tem polêmica também, tem a Fernandinha que tá aqui comigo, né? E aí, Champs? Pois é, esse assunto, a gente já debruçou bastante, né, sobre o ChatGPT, mas assim, tem muita coisa ainda para se falar sobre inteligência artificial e quantas outras plataformas, né, semelhantes ao ChatGPT têm também invadido as nossas vidas, assim, né, e como que a gente vai lidar com isso daqui para frente. Massa demais esse tema, bora lá. É isso aí, e para falar sobre isso, né, sobre ética, inteligência artificial, a gente trouxe representantes aqui de todas as classes, né, então temos aqui com a gente o Kaique, que é desenvolvedor. E aí, Kaique? E aí, beleza, gente? Tudo bem? Meu nome é Kaique, já apareci algumas vezes, também Na ansioso verdade pra não, falar. né, seu nome não é Kaique, né? Meu nome é Carlos Henrique Kaique, é o apelido, mas geralmente usam Kaique, vamos usar Kaique aqui. Mas enfim, sou desenvolvedor aí há um ano, gosto muito desse assunto, tô bem ansioso pra gente bater esse papo. É isso aí, estamos aqui também com a Bárbara, que é designer. Oi, gente, tudo bem? Eu sou Bárbara, né, como ele falou, eu já tô aqui na TI há um tempinho e eu adoro falar sobre tendências e futuro, então me chama pra isso sempre, que eu tenho assunto. É isso aí, e estamos aqui também com um convidado especial, Fernando, que é artista, né, Fernando? Isso, obrigado por me receberem. Meu nome é Fernando e eu trabalho com arte 3D há muito tempo e também bora discutir sobre isso que vai roubar o meu emprego. Já começou com uma polêmica interessante, né? Mas eu gostaria de começar, assim, justamente pelo ramo da arte, que eu acho que onde teve a maior polêmica envolvida sobre ética e inteligência artificial, né? Recentemente a gente viu uma tendência de vários aplicativos de inteligências artificiais capazes de criar imagens, né? Baseadas, às vezes, em artes ou conceitos, assim, de outras pessoas. Muitas vezes sem a devida autorização dessas pessoas e tal. Muita gente acusando essas inteligências artificiais de estarem roubando, né, a arte dessas pessoas. A gente sabe que a legislação sobre isso é muito branda ainda. Então, queria saber a opinião de vocês, talvez principalmente do Fernando, como é que você foi afetado com isso? Como que você está enxergando tudo isso recentemente aí? Cara, isso chegou tão rápido pra gente, é uma mudança de como a gente estrutura todo o nosso fluxo de trabalho que veio de uma hora para outra. E eu trabalhando com arte 3D e tudo mais, aí ainda não chegou no ponto de fazer modelos 3D ou animações ou algo desse tipo que vai, assim, substituir, digamos, o que eu faço hoje, mas ela está chegando, porque já tem algumas aplicações que fazem coisas similares, já estão sendo desenvolvidas essas IAs, né? Mas na parte de criação de conceito, de ilustração, é o que você disse, a gente tem plataformas como o Midjourney, o Stable Diffusion, e essas que elas literalmente conseguem gerar conceitos incríveis, ilustrações com níveis de finalização absurdos que chega a ser até um pouco assustador. Mas quando a gente entra na questão da ética, realmente, quando a gente está falando de como foi feito o aprendizado dessa IA, a gente chega nesse ponto de que, sim, né, foram utilizadas artes de diversos artistas dos trabalhos que são postados online e tudo mais, e entra num espaço um pouco complicado aí, já que falta legislação em cima disso. Então, quando você começa a usar essa arte que foi gerada por IA para lucro, e aí, isso é roubo ou não é? É uma discussão um pouco complexa, eu diria. Com certeza, né? Assim, acaba que você tá pegando ali talvez a identidade visual ali de um artista, né? E lucrando em cima disso sem autorização, né? E eu acho que, assim, a inteligência artificial tem impactado também em outras áreas. Na parte do desenvolvimento, o ChatGPT, por exemplo, que a gente comentou, está influenciando completamente nas nossas vidas. Assim, né? Inclusive a gente mencionou, né, no episódio sobre o ChatGPT se seria o fim dos devs, né? Que eu acho que é um negócio que você trouxe um pouquinho aí na sua introdução. Se é o fim, e aí, dos artistas também. E aí eu fico realmente com essas dúvidas, assim, em como que isso vai ser daqui para frente, né? Porque agora, com essas inteligências artificiais que criam realmente imagens, porque até agora a gente falou sobre roubo, né? Eu quero criar uma imagem baseada no estilo, por exemplo, do pintor tal, ou do artista tal, ou do fotógrafo tal, enfim. Mas eu também consigo criar imagens totalmente baseadas em nada, né? Só nas minhas palavras aqui. E aí, né? Como que fica a responsabilidade? Como que fica a autoria mesmo dessas imagens? É de quem tá
pedindo para gerar? É de quem programou a inteligência artificial? E aí tem uma outra questão em cima dessa que é, poxa, beleza, eu pedi para gerar uma imagem e gerou uma imagem que não é eticamente correta, né? Uma imagem que perpetua algum tipo de preconceito, por exemplo. E aí, de quem é a responsabilidade? É minha que eu gerei? É o do algoritmo? É de quem programou? Né? Quais são? E aí, qual que é a opinião sua Eu acho todos esses temas? Eu acho que como artista e representando a classe aqui, né, eu sou um pouco mais voltado para o mercado, então eu vejo como isso pode ser útil. Assim, a gente às vezes precisa de fazer alguns conceitos rápidos ou um brainstorming que o cliente não consegue nem passar direito a ideia do que ele está visualizando. Se você usar uma ferramenta dessa para me passar essa ideia, a gente consegue ter uma comunicação muito mais fluida, muito mais simples entre artista e cliente ou parceiro, né? Entretanto, quando a gente fala dessa utilização de arte, de artistas, aí, para mim, aí entra uma questão de opinião, talvez, mas é bem complicado, né? A gente... Porque, assim, quando a gente está falando de arte, a gente não está necessariamente falando de simplesmente colocar ali linhas no papel ou cores ou algo do tipo. A gente está falando da voz da pessoa, a gente está falando de quem ela é, muitas vezes. Então, quando você tem um artista que tem um estilo próprio, que ele está ali há 20 anos trabalhando duro, está criando isso, está colocando toda a energia dele no papel ou no digital, ou seja lá onde for, chega uma IA que vai literalmente pegar essas imagens, copia e gera coisas novas a partir daquilo, você tem uma crise de identidade aí muito grande, entendeu? Você pode apresentar isso para uma outra pessoa que não conhece artista e falar que é dele. E o pior, né? Ainda vai lucrar em cima disso sem esse artista nem saber que isso está acontecendo muitas vezes. Então, a parte de como isso deve ser feito, deve ser mudado para que seja mais ético, né, nessa construção, eu diria que é exatamente a IA deve ser desenvolvida em cima de banco de dados que você tenha noção de onde estão vindo essas imagens, certo? Porque se você estiver usando imagens que têm copyright, a pessoa que tem o direito a essas imagens deve receber por aquele resultado de alguma maneira. E hoje não é o que acontece. Hoje está realmente terra sem lei. Uma coisa que eu quis pesquisar um pouco quando eu estava tendo exatamente esse debate, porque eu estava muito na dúvida, porque para mim, eu como desenvolvedor, eu pensava, tá, mas qual que é o dano de fato que esse tipo de coisa está gerando para artistas se a base de dados que eles estão usando é pública? Qual que é a base de dados que eles estão usando? Então isso me fez ficar muito curioso e um pouco atrás disso. E eu dei uma pesquisada, mais especificamente dentro do Lensa, que era um aplicativo que deu aquele boom, que tava todo mundo usando, pagando para poder usar, inclusive, não estava sendo de graça. Então, pessoas estavam ativamente lucrando em cima do resultado gerado pelas artes do Lensa. E ele me levou para duas AIs diferentes, que são a Dreambooth e a Stable Diffusion. São dois modelos que o Lensa utiliza para gerar as artes deles. E na Stable Diffusion, eu consegui encontrar qual era o modelo que eles usaram para poder gerar o banco de dados, para encontrar o banco de dados, que no caso é a Lion. E aí foi aí que eu fui atrás dentro dessa Lion para eu entender, tá, da onde que vem o copyright daqui? Sabe, o que eles vão me falar sobre o uso de copyright? E basicamente, o que a Lion fala? O banco de dados que eles utilizam é basicamente um banco de dados de URL. Eles estão linkando várias URLs a várias imagens. Então, teoricamente, o banco de dados está atribuindo copyright devido a cada um dos artistas. A partir do momento que ele está linkando dentro do banco de dados dele para o perfil oficial, para a imagem oficial de cada uma daquelas imagens produzidas para o artista, ele está falando de quem é e ele é open source, então ele não está vendendo aquelas artes, então ele está sendo basicamente só um agrupamento de várias imagens de vários artistas, não só de artistas, mas imagens, fotos, tudo que está disponível online, basicamente, pode estar disponível nessa AI. Então, quando eu vi isso, eu fiquei um pouco confuso. Tipo, tá, teoricamente, esse banco de dados não está vendendo essas imagens, são imagens que estão publicamente disponíveis, onde que entra o debate moral disso. Mas aí, a partir do momento que alguém pega esse banco de imagens que está em open source e começa a gerar imagens baseadas naquilo, imagens que têm copyright, essas pessoas não estavam ali, de fato, concordando em ceder aquelas imagens para aquele banco de dados, para aquele uso, sabe? E aí começa a entrar nesse terreno um pouco mais duvidoso. E aí que eu quero mais pontuar que no próprio Stable Diffusion, que utiliza esse banco de dados, no Frequently Asked Questions deles, no FAQ, tem a pergunta, qual é o copyright para usar as imagens do Stable Diffusion? E eles mesmos respondem que o copyright dessas imagens é uma área complexa e que cabe para jurisdição em jurisdição.
Então, a própria OpenAI, que fornece essa geração de imagens, já começa falando: o copyright é uma questão complexa, cabe para cada jurisdição. Então, nem É um eles assunto mesmos bem sabem dizer, né? complexo. Exatamente, é um assunto bem complexo, assim. Tanto que não está regulamentado ainda, não é à toa, né? É porque o negócio é complexo mesmo. Não é simples e direto de falar, não, é isso, é porque igual você falou, né? As imagens estão disponíveis publicamente, né? Tem todo existe todo algo que alguém pode olhar superficialmente e falar, então tá tudo certo. Mas o negócio não é assim, é complexo, por isso até hoje, né? Não tá regulamentado. Muito doido que eu tava pensando enquanto a gente falava sobre esse assunto. E eu lembrei, tipo, na comunicação, a gente estuda aqui na época que as prensas gráficas surgiam e as cópias começaram a acontecer. O debate era qual que é o valor da arte agora, já que você pode copiar e fazer várias iguais. Então, o que fica de real? O que é o real da criação? Então, eu vejo que é basicamente uma mesma discussão muito tempo depois e a gente continua tendo o mesmo problema de saber de quem que é, o que vai ser, como é que vai lidar. É mais entender que a gente sempre, como sociedade, a gente roda nos mesmos problemas. A gente só vai mudando, tipo assim, sujeitos dos problemas, a gente roda na mesma questão. A questão ética é basicamente a gente, até hoje, não saber conviver com todo mundo, entender até onde fica o seu limite do seu direito e começa o limite do próximo, assim. E isso que ele falou de ter tudo dado público, tá tudo na internet, sem querer, que o designer também sofre com essas coisas, que a gente pega muita referência, mas aí é também um ponto de tá tudo online, você usa de referência para criar a sua própria arte, até que ponto é uma cópia de um outro artista, ou você tá realmente misturando todas as suas referências sua bagagem, e fazendo, né? E criando uma coisa nova. Então é muito bizarro isso. Eu tenho um negócio que eu sou artista da dança, né? Eu danço, além de ser programador e tal, eu danço. E na dança também tem sempre esse tipo de debate, que é, bom, eu tenho um tanto de obras artísticas de dança aí espalhadas pela internet, mas até que ponto justamente eu tô copiando simplesmente o estilo ou uma dança de alguém, ou até que ponto eu estou bebendo de várias fontes e criando o meu próprio estilo e criando o meu próprio trabalho. E é uma questão que eu acho que a gente ainda não sabe responder, assim, sabe? E é engraçado. Eu, hoje, antes do episódio aqui, eu pedi o próprio ChatGPT para criar uma coreografia para mim. Eu tava só testando, assim. E ele, assim, ele consegue. Eu falei assim, cria uma coreografia sobre feminicídio. Um tema, por exemplo, que eu usei há um tempo atrás. E aí ele me deu, assim, várias cenas já, que é engraçado, porque ele fala assim, a coreografia poderia começar com movimentos intensos e explosivos, representando a raiva. Depois, os movimentos podem ficar mais solitários e isolados para simbolizar o abandono. Então, assim, isso é muito legal, assim, é uma inspiração muito legal. E até que ponto isso é só inspiração? Em qual momento isso ultrapassou uma barreira? É muito, sei lá, é uma questão que não tem resposta. Eu acho que a gente não consegue enxergar bem, porque é meio nebuloso ainda. É um futuro que a gente está vivendo e que a gente ainda vai ter que se acostumar. No outro episódio sobre o ChatGPT, eu tinha citado o exemplo do surgimento da câmera fotográfica, que o pessoal achou que era o fim dos artistas, dos que ganhavam pintores, dinheiro, né, pintando, né, retratos. Só que transformou, né, o mundo dos artistas, dos pintores, né, para o bem, né? Talvez, né, esses modelos de inteligência artificial vão mudar a nossa forma de interagir com a arte, de se relacionar com isso tudo para o bem, de uma forma que a gente ainda não sabe como é, né? E essa questão de responsabilidade, de privacidade de dados, a gente já discutiu bastante sobre o episódio de algoritmos racistas, sobre o episódio de dilema das redes sociais, e é sempre a mesma polêmica, o mesmo problema, digamos assim, de legislação que não consegue acompanhar a evolução da tecnologia no mesmo ritmo, né? A própria LGPD hoje, né, que está surgindo, caminhando, ela é muito vaga, né? Em alguns pontos, é muito difícil você determinar até que ponto o dado é seu. Todo dado que você gera e coloca na internet geralmente não tem o consentimento adequado, não tem um controle assim envolvido. Então, assim, os dados estão aí, estão espalhados, é muito difícil botar uma coleira nisso e segurar essas IAs de fazer o que elas estão fazendo. Quando a gente fala de arte também, ou de qualquer outra coisa possível de ser aprendida por uma IA, eu vejo muitos argumentos que criam uma falsa equivalência de que, porque a IA está aprendendo da mesma forma que um ser humano. E a minha posição quanto a isso é totalmente contrária, porque a gente nunca pode falar que uma máquina é igual a um ser humano. Por mais que eu esteja me inspirando em outros artistas, muitas vezes, eu quero fazer um traço parecido com o daquele artista, ou usar as mesmas cores daquele artista, independente disso, eu vou estar colocando ali todas as minhas vivências que são únicas, elas são minhas. Eu posso estar colocando aquele traço, mas o meu traço vai estar diferente do que X ou Y fez. E a maneira com que a IA aprende hoje, gerando coisas no estilo de certos artistas, nunca vai ter essa mesma
questão de bagagem que traz ali, que é do ser humano, né? Então, é uma coisa que tem que sempre tomar cuidado e passa um pouco para a questão de filosófica, realmente, né? E acho que muita gente não sei se não quer enxergar dessa maneira ou que não consegue mesmo fazer essa distinção entre um e outro. Mas eu vejo como uma tecnologia que vai ser muito benéfica também em muitos aspectos, e já me ajuda de muitas formas. Até mesmo, como eu disse, se eu preciso gerar alguma coisa para tentar capturar um pouco da ideia do que o cliente quer me passar, ou se eu preciso criar um projeto pessoal, eu uso isso de inspiração para criar uma board de referências baseados mais nas ideias que eu tenho na minha cabeça, ao invés de pegar imagens na internet, como eu sempre fiz, como todo artista faz. Então, utilizar ela dessa maneira, que, no meu ponto de vista, é ético, pode ser colocado em questão aí, mas eu vejo da maneira mais, hoje em dia, é a maneira mais ética de ser utilizado, é você realmente, até ter as coisas bem estabelecidas, não lucrar em cima disso, sabe? Mas a legislação vai conseguir acompanhar isso? Eu tenho sérias dúvidas. Acho que essa é a questão central, né, com relação a essas discussões. A gente falou no episódio do ChatGPT justamente sobre essa história da produtividade, né? Que a gente cada vez mais cobrado por produtividade e ferramentas iguais ao ChatGPT mesmo, ou essas de geração, né, de imagem e tudo mais, elas nos dão produtividade, que é justamente isso que você está falando, né, Fernando? Assim, elas nos dão um start que eu não tô saindo do zero mais. Agora talvez eu tô saindo ali com um offset um pouquinho maior. Então eu tenho já alguma coisa para me inspirar. Enfim, para eu realmente começar o meu trabalho com um pouco mais de ferramentas, né? De coisas que já estão prontas. Ô, Bárbara, você também tem essa utilização? Hoje você consegue colocar no seu dia a dia, igual o Fernando falou, em relação para melhorar a sua produtividade ou de alguma outra forma, essas inteligências artificiais? Até certo ponto, sim, principalmente de referência. Mas a gente já tem algumas outras ferramentas que nem são inteligências artificiais, mas que foram construídas por outras pessoas, que são, tipo, como o Canva, que era, tipo, ninguém mais de design faz um PPT do zero, assim, cria todos os layouts. A gente tem geração de ícones também, que você consegue pegar e usar, ou vários modelos prontos de template eu consigo usar de referência, mas foi o que ele falou, tipo, eu não pego do zero e uso ele inteiro, tipo, uso de referência. Os de imagem, geração, eu fiz só por diversão mesmo, pra testar, tipo, como a máquina tá me entendendo, como é que é o input de texto, o que eu preciso escrever, para que caminho eu consigo levar ela, mas para entender qual é o caminho que ela tá fazendo. Mas mais em questão de estudo mesmo e de diversão do que realmente no dia a dia de trabalho. Eu acho que para quando ela virasse essa ferramenta, vai ser o que você falou, vai ser de produtividade. Ela vai estar ali dentro das milhares de ferramentas que a gente tem no dia a dia, que a gente conseguindo passar essas discussões, ela vai ficar ali, tipo, não vai ser uma coisa que a gente vai sofrer muito, a gente vai usar, guardar, tá tudo certo. Eu acho que vai ser mais pra frente, assim. É legal que quando a gente pisa nesse terreno da produtividade e tal, quando é uma tarefa que ninguém quer fazer, que é repetitiva, chata, e a IA ajuda a gente, né? A gente acha que tá de boa, né, tá tudo bem. Quando a gente pisa no cantinho ali da criatividade, né? Ou do trabalho de outra pessoa ali, é que a conversa fica um pouco complicada, né? E essa questão da ética, assim, também sou do partido do Fernando de que a legislação muito dificilmente vai conseguir acompanhar isso de forma eficiente. E a gente, infelizmente, não pode contar com a ética das grandes empresas assim, para se orientar a fazer uma IA mais responsável, porque, evidentemente, vai ser menos lucrativo e eles não devem seguir por esse caminho. Cara, a questão de legislação também, eu fico pensando em como isso, apesar de ter bem disseminado, ele ainda é nichado, ele atinge um pedaço da população só. Então, eu acho que a legislação só vai conseguir alcançar quando chegar um ponto que isso realmente afeta a maioria das pessoas. Aí eles conseguem, não, beleza, agora a gente vai ter que intervir. Como você comentou da LGPD, antes não era porque a gente já deixou dado a rodo pra todo mundo. Tenho o sentimento, só quem nunca entrou, tipo, uma criança hoje, se ela fosse cadastrar, aí sim, ela é uma pessoa que eu tenho certeza que pode proteger os dados daqui pra frente, sabe? Porque antes disso, só começaram a se preocupar nisso quando virou um problema muito grande de realmente maioria inteira da população. Então, a demora vai vir por isso, porque ainda tem uma coisa nichada, é uma coisa de acesso um pouco restrito, assim. Mas eu ainda acho que, por mais que tenha todo um aspecto de que, assim como quando eu tô mexendo num projeto de desenvolvimento e eu tô com dificuldade para gerar alguma coisa, eu posso falar, tipo, me explica como que faz isso aqui. O ChatGPT praticamente me dá o código ali pronto para eu começar dali e moldar. Dificilmente uma imagem que vai ser gerada por um gerador dessas imagens do tipo vai ser uma imagem perfeita para uso, vamos dizer assim, né? Raramente vai sair uma coisa que um artista, uma pessoa teria criado. Então, a gente pensar no aspecto de inspiração
é uma coisa que faz muito sentido, é uma coisa que a gente vê nessas outras áreas sendo muito usado, mas aí o que me gera mais a questão da preocupação, pelo menos eu vi uma confusão que aconteceu dentro desse mundinho da IA, que foi um artista que foi gravar um vídeo criticando esses aplicativos e como retaliação, fãs da inteligência artificial e fãs principalmente dessa inteligência artificial específica criaram competições online de quem conseguia criar um modelo de IA que reproduzisse melhor o estilo daquele artista em específico. Isso foi divulgado em fóruns dentro da comunidade e modelos extremamente, eficazes, digamos assim, geraram imagens que, por mais que claramente não tão boas quanto a do artista, eram imagens que, por uma pessoa que não conhece, que não sabe, poderiam facilmente ser passadas como do artista, podiam ser vendidas como do artista, podiam ser geradas ali de graça e podiam, por exemplo, uma pessoa que talvez estivesse disposta a pagar o artista para poder gerar uma imagem, para poder fazer uma arte para eles, poderia simplesmente ir e gerar uma imagem dessas online e falar, não, tô satisfeito com isso aqui, tenho direito de uso disso aqui porque estão falando que eu tenho, e começar ativamente a afetar esses artistas de arte 2D, principalmente hoje, mas acho que no futuro até, em outros aspectos, podem ser afetados. E isso pode afetar, diretamente o dinheiro que esses artistas, principalmente artistas que não são grandes artistas, eram artistas do Instagram, ele tinha, era um artista nichado, não era uma pessoa gigante na internet, e num segundo ali, com uma coisa que a pessoa se contrariou, gerou toda essa questão, sabe? Hoje não tem uma legislação que protege nenhum artista quanto a isso. E a gente fica pensando, até que ponto essas ferramentas deviam estar em uso público, sabe? Até que ponto uma pessoa devia poder ter na mão esse poder, sabe? Foi uma coisa que pensei muito. Eu queria levantar que, assim, esse problema de fraude, né, e de vender a arte de outra pessoa, de cópia, é um problema que sempre existiu, né? Um problema ético que a gente sempre enfrentou. Só que agora é numa escala completamente tá facilitado, absurda. Né? Que é isso, né? Muito mais fácil você fazer uma cópia do trabalho de alguém e muito mais fácil você lucrar em cima do trabalho de outra pessoa, né? Mas é um problema ético que sempre existiu. Aí, assim, eu queria levantar a pergunta geral, assim, né, e agora, né, como a gente se prepara, né, para essa nova realidade? Porque eu acho que não tem como fugir e exigir que as empresas tomem um caminho mais ético, a gente vai ter que conviver com isso, né? Enquanto desenvolvedores, né, eu acho que a gente tem que se manter atualizado em relação a isso, porque vai, de certa forma, igual a Fernandinha levantou, aumentar nossa produtividade, facilitar o nosso trabalho, né, e não roubar o nosso trabalho, né? Então a gente tem que saber conviver com isso dessa maneira. Só que para os artistas, né, me parece um caminho mais desafiador, né? E agora, o que fazer, né, Fernando? Principalmente. Eu ainda não tenho essa resposta também, não. A gente tem visto muitas comunidades se formando ao redor com artistas realmente que são completamente contra IAs e coisas do tipo. Então, sites de portfólio que a gente sempre usou muito, ArtStation, eles não se colocaram tão desfavoráveis com relação à IA, então está tendo uma migração pesada de artistas que estão saindo da plataforma para buscar outras possibilidades, ou até mesmo tirar todas as peças que estão ali disponíveis publicamente para se proteger realmente, né? Porque é a mesma questão que eu estava falando agora há pouco, é da falsa equivalência, né? A máquina e o ser humano. A gente está falando da vida das pessoas, né? A pessoa está ali há 20 anos sustentando família, sustentando os filhos, por meio daquele esforço que ela sempre teve, e da noite para o dia querem tirar isso dela. E assim, a gente tem que aprender a conviver, mas também temos que ter essa consciência de que nós não estamos falando simplesmente de uma imagem na internet, né? É muito mais do que isso. Essa questão das comunidades até gerou uma situação engraçada, que foi uma dessas comunidades mais fechadas de 100% contra a IA de artistas. Um artista foi lá e postou uma peça que ele fez, uma ilustração, e ele foi banido porque falaram, você não pode postar nenhuma arte de IA aqui não é lugar e tal. E ele falou, não, mas eu que fiz. Ele foi e mostrou todos os sketches dele lá para chegar naquele resultado, e ele realmente tinha feito aquela arte. E aí o argumento contrário foi que, bom, mas sua arte parece muito IA. Então você já começa a ter uma certa confusão, sabe? Entre os artistas. Né? Já chegou num nível que você começa a olhar e falar, putz, isso poderia ser IA, ou não. Então é isso que fica muito difícil de lidar, né? À medida que você vai se desenvolvendo e vai crescendo. O jeito é realmente se proteger da maneira que a gente consegue nesse momento por mais esses grupos de discussão, tentar pressionar legislações e as legislações para proteção de propriedade intelectual, para que os artistas consigam realmente manter
o ganha-pão deles, ao mesmo tempo em que a tecnologia vai se desenvolvendo inevitavelmente. Mas só uma questão nesse ponto, antes das outras pessoas também responderem, porque a gente está falando, né, igual você falou, eu já tenho as minhas obras, eu vou me proteger, né, não vou deixá-las públicas, porque afinal eu não quero que o meu estilo de trabalho seja copiado por uma IA. Mas e assim, agora falando assim, eu, por exemplo, sou uma cliente que estou aqui querendo contratar a sua empresa para fazer um trabalho para mim. Isso, assim, de eu falar assim, usa lá uma IA, então, para fazer isso, sabe? Ou então, assim, eu mesma posso usar uma IA. Como é que você acha que vai ser o daqui para frente em relação a isso, a substituição mesmo dessa força bruta, como se fosse assim, da execução mesmo, né, do trabalho? Eu acho, no momento atual, eu vejo empresas grandes hoje, elas têm medo de usar, exatamente por essa falta de legislação. Então, eles jamais vão usar. Eu já passei por uma situação parecida dessa, em que empresas falavam, não pode usar nada de IA, porque não tem legislação. Então, isso pode voltar lá na frente para acabar com a gente. Então, a gente vai se segurar e tudo mais. E não estou falando de empresas que não têm, né, como se eles não tivessem dinheiro para investir no artista ou algo do tipo. Agora, quando a gente fala de empresas pequenas, né, que a gente já trabalha desde sempre com um budget bem limitado, que a gente tem poucos artistas para fazer trabalho de, sei lá, 10, é bem sedutor, né? Você ter uma capacidade de expandir isso de uma maneira absurda, praticamente sem custo. Então, é aí que entra a questão talvez, da legislação, ou talvez a questão da própria ética da pessoa de não utilizar isso de maneiras que não sejam condizentes, né? Mas, de toda maneira, é muito difícil. É uma questão tão complicada que eu penso nisso todos os dias. Eu não sei como me posicionar com relação a certas coisas. Porque, de um lado, eu tenho o meu lado artista, mas eu também tenho o meu lado empresário. E não dizendo que empresário tem que ser um babaca, né? Mas é porque hoje eu tento colocar a IA na minha produção, porque eu sei que isso vai acontecer, é inevitável, mas eu tento não substituir nenhum artista, digamos assim, pelo esse tipo de trabalho. Então eu uso mais como uma base de referências ali para a gente poder trocar uma ideia ou até mesmo gerar um mood board ali para o meu artista, para ele fazer o PS de arte por cima ou algo do tipo. Mas é inegável que mesmo os meus artistas, o diretor de arte que trabalha comigo, ele usa a IA para gerar essas ideias. Então ele inclusive usa o chat GPT para poder fazer um briefing de alguma coisa, e aí ele gera uma ideia, uma imagem em cima daquilo que o chat passou para ele, e aí, em cima de todas essas informações que ele coleta, ele consegue gerar o próprio conceito. Então, isso eu acho que é muito rico. É uma forma de você acelerar o seu pensamento, porque artista também é ser humano, então tem dia que criatividade, né? Não é a toda hora que você tem, né? E o mercado exige isso. E o mercado exige que você esteja todos os dias acordando de bem com a vida, feliz, e você tem que estar ali criando e sendo criativo e gerando coisas novas, e é muito difícil, é muito difícil. Então, eu acho que usar essa ferramenta de uma maneira que possa facilitar passar por essas dificuldades é algo que vai ser muito valioso para a gente de agora em diante. Assim. Desse ponto que ele falou, a única coisa que me pegou, assim, é que ele comentou, o Fernando comentou que um cara que trabalha com isso há 20 anos, aí de um dia pra noite tiram isso dele. Eu acho que esse é o único ponto que eu não concordo, porque não foi do dia pra noite. O primeiro livro que eu li sobre isso foi em 2012, que chamava, tipo, Os Robôs Vão Roubar o Seu Trabalho, mas tá tudo bem. Então, tipo, tem 10 anos, que é um tema que tá por aí. Tá que não é uma coisa que todo mundo tem acesso, mas eu acho que a gente pode se preparar a isso, tipo, se mantendo atualizado, indo atrás, entendendo o que pode acontecer. E aí você consegue navegar um pouco, não com mais tranquilidade, mas com um pouquinho mais de guia, assim, do que você vai fazer. E é isso. E usar a sua ética, o que você acredita que faz sentido pra você como pessoa, como parte da sociedade, como parte de uma comunidade, pra escolher as suas atitudes e trazer essa ferramenta do dia a dia conforme ela faz sentido pra você e não ferindo ninguém com isso. Mas o que eu sei que pode ter parecido chato falar isso, que não foi da noite pro dia, porque você vê pequenos lances de coisa acontecendo e não repara, assim, e você acha divertido. Tipo, um momento que eu sei que eu vou assustar quando ver uma imagem de aí que tiver uma mão perfeita. Mãos brincando uma com a outra perfeita. Aí eu vou ficar assim, aí realmente chegamos num ponto eles ainda têm essa dificuldade de trabalhar com mãos. Não sabem trabalhar com mãos. Então, mas se chegar nesse momento, aí eu vou falar assim, realmente, agora chegou esse... As mãos de linguiça vão acabar, viu? Vão acabar. E vai ser rápido, vai ser certeza. Muito rápido. Não acho que vai demorar, não. E eu acho que vai ser esse momento que você falou, que vai ser literalmente da noite pro dia, porque as pessoas vão ver isso e vão ficar, esse vai ser esse marco, sabe? Tipo, que vão achar, tipo, agora realmente foi, assim. E a IA está sendo usada para tudo, assim, eu vi recentemente uma IA que consegue aprimorar a qualidade de vídeos antigos do YouTube. Então colorização de imagem também. Que está com qualidade ruim e otimiza ela perfeitamente, assim. Imagina isso aplicado, sei lá, a vídeos antigos, sabe? De guerra, maravilhoso, né? Sabe?
A gente consegue, sabe, coisas inimagináveis. Nunca pensei que eu pudesse ver um vídeo antigo com uma qualidade maior que ele foi gravado por causa de uma inteligência artificial, sabe? E assim, eu vejo que ao longo dos anos a gente sempre teve essa tendência, enquanto humanidade, assim, de tentar automatizar os nossos trabalhos. Qualquer invenção, né? Qualquer invenção. E isso está acontecendo ainda. Só que de maneiras cada vez mais absurdas e assustadoras. Só que é o mesmo caminho que a gente está seguindo Degraus de são maiores, automatizar. né? Eu não sei. Cara, isso a gente... Acelerando mais, Sim, assim. e isso que você falou de ver coisas antigas e de com uma qualidade que você nunca imaginou, a gente cai em outro momento também que a gente pode usar essas aí como saindo da parte da ética para criar histórias e inventar coisas que não existiram e transmitir esse discurso para frente. Então a gente esbarra em outro tema delicado que é tipo assim, fake news e discurso de ódio e tudo isso. E você pode amplificar de um nível absurdo como a gente já tem o deepfake há um tempo, sabe? Então cruza com outro assunto e que também é muito polêmico e cresce a polêmica e vira tipo um problemão assim para lidar. Essa história do deepfake a gente já tem um tempo, acho que, não sei se a gente já falou aqui no Entre Chaves sobre deepfake, mas realmente assim, né, eu posso mudar totalmente uma história, né, de algo que aconteceu e contar a minha, né, isso é muito louco. E junta com todas essas ferramentas, você cria uma coisa que é difícil de contestar, sabe? Exatamente. Assim, isso é real, não tem como te falar que As não pessoas acreditam hoje em WhatsApp, né, elas não vão acreditar. Uma foto de 2 pixels, imagina com isso. Eu acho muito complexo, eu acho que é muito complicado a gente querer tentar barrar que essas evoluções aconteçam, porque elas não vão parar de acontecer. Isso não é algo parável, a gente não consegue parar. Mas eu acho que cabe um pouco pra gente, como pessoas que estamos vivendo em comunidade, estamos consumindo mídia, estamos consumindo arte, somos consumidores, somos públicos. A gente tem que ter o nosso lado ético e as nossas tomadas de ação a partir desse cenário. Porque dificilmente vai ter regularização também, é algo difícil da gente imaginar, e mesmo se tiver regularização, dificilmente vão ser pessoas envolvidas nessas áreas que vão estar lá regularizando, então vão sair regularizações meio nada com nada, que é uma coisa que a gente já sabe que acontece, principalmente nessas áreas de comunicação e criatividade. Então eu acho que cabe muito dentro do que a gente acredita que é ético e no que a gente vai comunicar como público, sabe? Quando acontece uma ação não ética numa empresa que não cai numa regularização, hoje é muito fácil, não muito fácil, mas a gente consegue ver movimentos grandes de reprovação, de desaprovação, mas a gente consegue ver a reação do público e como isso impacta muito como as empresas hoje em dia trabalham com a produção delas. Como a opinião pública é importante para isso. Então eu acho que também é parte nossa, uma responsabilidade do consumidor, das pessoas que estão aqui consumindo arte, estão consumindo esses produtos, de ser claro e falar, não, a gente quer que esses artistas continuem produzindo, a gente não quer um trabalho que não seja feito por eles, isso aqui é importante para a gente consumir o seu produto. Os consumidores têm que fazer parte desse movimento de reforçar o que eles querem consumir, reforçar que o conteúdo e a valorização do artista é importante para o consumidor. Eu acho que essa é a principal medida. Volta até no que o Fernando falou, né? De que um humano aprendendo e colocando a sua experiência, as suas vivências, a sua bagagem é bem diferente de uma máquina aprendendo. E por isso que eu acho que é tão importante isso que você falou, Kaique. Que é assim, o tanto que a gente não pode deixar de valorizar os artistas. Porque eles têm sua mente criativa que vai, né? E consegue sair ou criar até mais diversidade do que uma máquina conseguiria criar. Eu acho que isso é importante no que você falou. Sobre o que o Kaique comentou também, eu ia dizer que a gente tem um grande desafio aí, né, que é assim, realmente a gente tem esse movimento da opinião pública e tem essa valorização de uma IA, por exemplo, que ela é mais ética, só que, igual a Bárbara já tinha comentado, tem uma desigualdade muito grande de acesso às informações e da maneira com que as pessoas lidam com isso. A gente já está há anos e anos acostumados a viver com redes sociais, por exemplo. A gente tem um movimento de pessoas que se posicionam contra ali os vieses que são incumbidos ali nas inteligências artificiais dos algoritmos de recomendação. Tem o pessoal que tem essa consciência, mas essas empresas não vão seguir, né, o caminho das decisões dela baseados nesse público, porque eles são uma minoria muito insignificante assim, quando comparado à grande maioria de pessoas que usam e não fazem ideia de como que aquilo pode estar afetando a vida dela diretamente, sabe? Então, assim, a gente pode se posicionar, talvez, enquanto pessoas da área, para não colocar vieses negativos no nosso trabalho. A gente pode se posicionar em relação aos nossos gostos e na nossa opinião pública, mas fazer isso em grande escala e generalizar isso para o restante da população que pode ser afetada é um desafio realmente assim,
Muito complicado. E eu acho que como pessoas também, né? Assim como a gente não pega uma arte de alguém, coloca um papel manteiga e copia e vende como nossa, né? Assim, eu acho que é a mesma coisa, né? Claro que a inteligência artificial talvez tornou isso até mais fácil, mas assim, como indivíduos a gente deveria pensar eticamente, que eu acho que foi mais ou menos o que a gente já falou aqui. E não fazer isso também, né? Porque afinal a gente não faria isso com papel manteiga lá e copiando e vendendo como se fosse meu, né? A gente não criar isso também não valorizar as pessoas que fazem isso, ou que usam essa arte. Tipo, até o que você consome, o tipo de conteúdo que você consome também tem que seguir essas diretrizes, assim. É um tema muito complexo em desenvolvimento, até mesmo na minha cabeça, sabe? Então, a cada dia eu tenho uma opinião diferente, eu vejo aqui como isso está sendo, como isso está evoluindo, né? Então, é uma constante evolução e um aprendizado a cada dia de como a gente pode lidar com isso, né? De como a gente pode agregar isso na nossa vida sem estar machucando ninguém, sem estar substituindo coisas que não deveriam ser substituídas. Então, mas de toda maneira eu sinto que o caminho é realmente esse de nos policiarmos, né, enquanto não temos uma legislação clara a respeito disso, para termos certeza de que o que nós estamos fazendo está no caminho certo. Eu tendo a ser otimista também, gosto de ser otimista nesse ponto, porque não é a primeira nem a última vez que a arte, digamos assim, foi afetada pela tecnologia diretamente, assim. Recentemente, a gente até falou disso também, né? Teve a super explosão dos NFTs, que afetou diretamente aí o mundo da arte, e a arte não acabou. Quando não havia muito esse mundo da arte digital, né, e começou a surgir isso, a arte não acabou também, e eu acho que não vai ser agora também, eu acho que a gente vai se adaptar e, assim, a arte não vai acabar, assim, tão fácil. Justamente. Mas é isso, pessoal, assim, achei muito legal a conversa, gosto muito desse tema. Obrigado a todos os nossos convidados aqui que colaboraram demais com a nossa conversa. Agradeço a participação de todos. E é isso aí. Isso aí, galera. Valeu. Até a próxima. Muito gente. Até obrigado, a galera. próxima. Valeu por ter recebido. Valeu.